E depois de um período de limpeza e revisão de acordos e trocas dentro dos nossos relacionamentos, a energia muda um pouco. E a pergunta deixa de ser o que eu preciso soltar e passa a ser no que eu estou disposta a confiar agora. Então, esse segundo período de 2026, ele vai falar menos sobre controle e mais sobre fé. Menos sobre a gente fazer mais a qualquer custo, sem direção, sem sentido, e mais sobre a gente conseguir sustentar uma frequência interna, uma coerência interna. Porque quando a gente pensa em ações, a gente precisa depositar a nossa energia para fazer aquele movimento. Então, é uma coerência interna, é uma frequência interna que a gente precisa começar a buscar e a sustentar neste segundo período de 2026. E esse é mais um vídeo da série sobre as energias de 2026, segundo o desenho humano. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. E se você não é nova também, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu sou a Camila Menezes e aqui no meu canal eu falo sobre autoconhecimento na prática e desenho humano aplicado à sua vida e ao seu trabalho. Então, se esses temas te chamam, fazem sentido para você, já aproveita para se inscrever aqui no canal e acompanhar essa jornada junto comigo. E agora a gente entra nesse segundo período do ano de 2026, que a gente segue olhando para essa inclinação energética através dos nodos lunares, né, e com base no desenho humano. E aí a gente começa o período que vai iniciar no dia 14 de maio, que foi onde se encerrou o primeiro ciclo. Inclusive, se você caiu neste vídeo de paraquedas, esse vídeo faz parte de uma série, então eu recomendo muito que você comece do primeiro vídeo para seguir ali a série direitinho. Então eu vou deixar aqui em cima o primeiro vídeo da série para você assistir, depois você assiste o segundo e este é o terceiro vídeo dessa série. Combinado? Então, este segundo período, ele vai do dia 14 de maio até o dia 25 de julho de 2026. E aí a gente entra nesse segundo período energético do ano e aqui os nodos lunares, eles vão atingir um eixo que eu vejo que é um eixo muito profundo e muito transformador. Por quê? O nodo sul, ele vai estar ativado no portão 59, que é o portão da intimidade ou o portão da sensualidade, vai depender um pouco, né, da fonte do desenho humano que você vai estar ali buscando, mas eu trago ali ou o portão da sensualidade ou o portão da intimidade. E o nodo norte vai estar ativando o portão do espírito ou o portão da abundância, que é o portão 55. Então, a gente entende que esse eixo, ele vai falar sobre intimidade, sobre suficiência, sobre fé, sobre espiritualidade e a forma como a gente se relaciona com a vida, não só com as pessoas, mas sim com a nossa vida, com a forma como a gente atravessa a nossa existência. Então, enquanto que no primeiro período foi um período onde a vida vai convidar a gente muito a olhar para as nossas relações, eu vejo que esse segundo período é como se fosse um aprofundamento, que a gente vai começar a ver a nossa relação com a vida, a nossa relação com a espiritualidade, com a nossa existência, e que, na minha opinião, eu vejo que é uma relação muito mais profunda mesmo. Então, é engraçado como as coisas se conectam também, né? Depois que a gente vai estar ali sendo convidada a trabalhar as nossas relações, relações familiares e qualquer tipo de relação, depois que a gente atravessa isso, e se a gente fizer a lição de casa, né, a gente tá pronta para acessar esse nível um pouco mais profundo que a gente vai olhar para a nossa relação com a vida, né, para a nossa relação com Deus, para a nossa relação com a nossa espiritualidade. Então, vamos começar olhando para o Nodo Sul, na porta 59. Lembra que o Nodo Sul, ele fala desse lugar que é mais conhecido pra gente, que a gente também precisa aprender muitas coisas, mas a gente precisa deixar aprender para atravessar
esses ensinamentos, esses aprendizados do nó do sul para ir em direção ao nó do norte, que é aquilo que a gente veio realmente evoluir na nossa alma. Então, o nó do sul, ele tá na porta 59 nesse período, e a porta 59, ela é uma porta que nos leva muito para o nosso corpo. Ela fala sobre intimidade, sobre troca, sobre conexão, sobre sexualidade, sobre parceria e sobre uma criação conjunta, sobre um vínculo mais profundo. Mas aqui existe um ponto importante, que é: muitas vezes a gente se conecta com as pessoas, a gente constrói vínculos e até essa conexão com o nosso corpo mesmo, com a nossa intimidade, a partir de um lugar de falta, de escassez, de carência, ou a partir de um medo de não ter o suficiente. E nesse período você pode perceber que a vida ela vai começar a mostrar com muito mais clareza onde você cria vínculos, acordos ou relações com esse pano de fundo, esse propósito de garantir a sua segurança, o seu pertencimento, a sua sobrevivência. Então, o nó do sul aqui, ele pede para a gente soltar essas relações e esses acordos que não são sustentáveis e que são relações e acordos que estão baseados a partir de um lugar de falta, né? Então, eu vejo que é soltar essas relações ou soltar esta forma de se relacionar, entendeu? Então, não necessariamente você vai precisar cortar aquela relação, mas a vida vai te convidar a ressignificar a sua forma de se relacionar, tá? Sem dúvidas, ela vai te convidar a isso. Porque a gente vai compreender que é insustentável a gente manter relações nas nossas vidas que são relações baseadas na falta, relações baseadas no medo, relações baseadas nessa questão da sobrevivência. Então, onde existe excesso de concessão, desonestidade, medo de perder, carência, a vida vai estar pedindo para você realmente soltar tudo isso. Então, é um chamado para esse lugar de vulnerabilidade real. Então, não é aquela vulnerabilidade que se expõe, que se anula, que se fere para ser aceita, para ser amada, para pertencer. Mas sim a vulnerabilidade que é honesta sobre o que a gente sente. A vulnerabilidade que é honesta sobre aquilo que a gente deseja e o que a gente não pode mais sustentar. Inclusive, eu assisti um vídeo muito bonito sobre vulnerabilidade esses dias. Vou até ver de achar ele e colocar aqui. Eu vou fixar aqui nos comentários esse vídeo, que é um vídeo da Brené Brown, que é uma autora que criou um livro que é super conhecido, que é A Coragem de Ser Imperfeito. E ela fala muito sobre essa questão da vulnerabilidade. É um vídeo que ela fala muito sobre isso, do quanto para que a gente possa construir relações e construir qualquer coisa nas nossas vidas de uma forma verdadeira, a gente vai precisar se abrir para a vulnerabilidade. E o que eu vejo, e que eu vejo assim, de padrões das minhas clientes e alunas, e até o que eu vejo da minha experiência, do que eu escuto muito, a gente pode estar num lugar de muito que a gente foge da vulnerabilidade porque a gente confunde até, né? Existe essa confusão da vulnerabilidade, como se a vulnerabilidade fosse uma fraqueza, fosse um lugar de insegurança. E isso está muito relacionado com as nossas formas de se relacionar, a forma como a gente foi criada ali para se relacionar, o que a gente aprendeu sobre, né, o que é se relacionar com o outro, né, a partir de qual lugar. Então, a gente acaba distorcendo muito as crenças do que é ser vulnerável, do que a gente se permitir ser vulnerável diante das nossas relações, diante da nossa vida. E eu vejo que a gente tá num lugar, daí eu não vou falar gente, porque eu incluo todo mundo, mas trazendo um pouco da minha experiência e das experiências das minhas alunas, é um lugar de muito controle. E onde existe esse controle,
essa rigidez, essa tirania interna, não existe vulnerabilidade. Não existe espaço de entrega mesmo. Porque a vulnerabilidade nos pede essa entrega, a gente se permite ser quem a gente é, a gente se permite sentir e expressar as emoções que a gente realmente está sentindo. Então é como se a gente estivesse num lugar de muito controle. Quando a gente controla, eu controlo as minhas emoções, eu controlo os meus comportamentos, as minhas ações. Então não existe espontaneidade ali, não existe vulnerabilidade. E se não existe vulnerabilidade, ainda existem muitas camadas de desonestidade. E aqui, vamos abrir um pouco a mente. Quando eu falo desonestidade, não é que você é uma pessoa desonesta, não é a sua identidade, mas é lugares internos dentro de nós que a gente não está encarando a realidade, que a gente não está sendo verdadeira. E isso acontece com todo mundo, né? Então, quando eu falo sobre essa desonestidade, é sobre esse lugar que a gente não encara a verdade como é. A gente não assume o que a gente realmente está sentindo. Né? Quantas vezes em algum relacionamento você estava sentindo alguma coisa, mas você não falou, né? Você não expressou aquilo. Aí você falou uma outra coisa. Quantas vezes as pessoas perguntam, tá tudo bem? Você fala, tá tudo bem, mas na verdade dentro de você não tá nada bem. Então, em algum lugar você está sendo desonesta, porque você não tá falando a verdade. Então, a desonestidade dentro desse lugar, tá, gente? Só pra gente não distorcer aqui e não confundir as coisas. Então, eu vejo que essa porta, ela convida a gente a se soltar. E eu sei que não é fácil, principalmente se você cresceu em um ambiente completamente contra isso, um ambiente muito rígido, um ambiente frio, um ambiente que sempre negligenciou essa questão da expressão emocional, das nossas emoções e tudo mais, né, do nosso sentir, e eu acredito que a grande maioria cresceu em ambientes assim, porque faz parte, é uma questão social, mesmo que a gente venha aí a passos lentos trabalhando para desconstruir. Então, assim, é um caminho que a gente vai fazendo com calma, com acolhimento, é uma abertura, essa abertura da vulnerabilidade é uma coisa que a gente precisa ir fazendo com calma, com segurança, porque também é importante que a gente se vulnerabilize em relações, em ambientes, em espaços, que a gente se sinta segura para isso, para que a gente não piore a situação, vamos dizer assim. Então, é importante, tá? Esse período do ano, a vida vai estar convidando a gente para esse lugar de abertura, né? De se abrir para essa vulnerabilidade dentro das relações, que a gente sente segurança para isso. E eu vejo que, principalmente, a relação com nós mesmas. Porque às vezes a gente é desonesta com nós mesmas em relação ao que a gente está sentindo. Só que o nosso corpo não mente. Nosso corpo nunca mente. E isso é um dos grandes, é um dos maiores ensinamentos que o desenho humano traz. O desenho humano, ele é uma ferramenta de autoconhecimento que nos convida a todo momento a escutar o nosso corpo. E o desenho humano sempre traz o corpo, as nossas decisões, elas precisam ser baseadas através do nosso corpo, não da nossa mente. Porque a mente, ela tá condicionada, a mente é racional, e o corpo, ele não mente. O corpo é verdade pura. Então, é abrir esse espaço também de honestidade com nós mesmas e de vulnerabilidade com nós mesmas. Porque às vezes também a gente espera essa segurança do outro, esse espaço para ser vulnerável e ainda ser recebida, né? Essa nossa vulnerabilidade, a gente espera que essa nossa vulnerabilidade seja recebida com muito acolhimento, com muito amor, com muita presença pelo outro, né, dentro de uma relação. É importante que antes de qualquer coisa, antes dessa expectativa que a gente tem nas relações com o outro, é que a gente também, com nós mesmas, seja essa segurança, seja esse amor, seja esse acolhimento diante das nossas vulnerabilidades, porque
o que acontece muitas vezes se a gente está nesse lugar muito rígido, né, de conexão com a nossa tirania interna, que eu falo, é, se eu sou um pouquinho vulnerável comigo mesma, se eu me permito sentir as minhas emoções, se eu sou a primeira a me julgar, a me diminuir, a me rejeitar, a diminuir as minhas emoções, a minha vulnerabilidade, é claro que não adianta eu esperar isso do outro, né? Não adianta eu eu buscar isso. E, inclusive, essa espera do outro, ela vai ser. Esse é um dos motivos de que essa espera acaba sendo a partir de um lugar de falta. Porque eu não tô sendo amorosa com a minha vulnerabilidade, comigo mesma. Eu não tô sendo acolhedora, compassiva comigo mesma. Eu não tô me respeitando. Eu acho que sentir e ser vulnerável é fraqueza, é baboseira e que eu tenho que ser a durona, rígida, controladora que dá conta de tudo. Então, se eu me coloco nesse lugar, é claro que essa expectativa que eu vou ter nas minhas relações disso vai ser a partir de um lugar de falta, porque não tem em mim. Percebem? Então, é muito importante, tá? Que a gente. E vocês vão ver, me digam depois, neste período, do dia 14 de maio até o dia 25 de julho, assim, a energia vai estar chamando a gente para isso. E aí, eu tenho aqui o meu oráculo do desenho humano e eu queria trazer também o que as perguntas que eles trazem em relação a essa porta, que é: você é capaz de criar intimidade e conexão com as pessoas, tanto nos relacionamentos pessoais como nos negócios? Utilize a sua energia sexual para se tornar atraente, ampliar seu magnetismo pessoal e expandir a sua conexão com as pessoas por meio da vulnerabilidade e da intimidade. Até porque, gente, quando a gente pensa, né, esse lugar da vulnerabilidade, da intimidade, quando a gente consegue chegar neste ponto dentro de uma relação, é quando a relação ela começa a se tornar cada vez mais profunda e genuína. E isso é muito rico e é muito valioso. Eu acredito que isso tá sendo cada vez mais raro nos tempos de hoje. Nós estamos cada vez mais indo em direção a construção de vínculos muito superficiais, né? Muito ali na superfície. E aí o convite é que realmente não, vamos buscar essa vulnerabilidade, essa intimidade. Isso tem muito a ver com o vídeo anterior que eu fiz, que a gente falou no vídeo anterior, a gente falou dessas trocas justas, desses acordos, desses limites dentro da relação, e eu vejo que isso, tudo que a gente falou no vídeo anterior, prepara o terreno, vamos dizer assim, para esse aprofundamento na relação de vulnerabilidade e intimidade. E aí a gente vai chegando numa relação cada vez mais profunda e valiosa, seja na área de relacionamentos, na área familiar, na área de amizades, na área profissional, qualquer relação, tá? Que tô trazendo a relação como um todo. Então, a luz dessa porta é a união das polaridades, energia vital, intimidade, e a sombra é o desperdício de energia. E é esse lugar da falta, da insuficiência, quando eu me relaciono a partir desse lugar de insuficiência, tá? E assim como eu falei no outro, também acho interessante trazer aqui, que eu vou deixar aqui a imagem do lado, que essa porta, a porta 59, que é a porta da sensualidade, da intimidade, ela está localizada no nosso centro sacral, dentro do nosso corpo gráfico, que é o centro de vitalidade, para vocês saberem. Eu vou deixar aqui para vocês verem, né? Inclusive você pode ver se ela está ativada ou não. Como que você vê isso? Se ela está pintadinha, é porque ela está ativada. Se ela está em branco, é que ela não está ativada, tá bom? E aí, quando você começa a confiar que você é suficiente, você começa a confiar nessa suficiência, naturalmente, o seu corpo relaxa, você se sente mais segura para essa entrega, para essa soltura, para essa profundidade. E aí, naturalmente, algo maior pode se abrir a partir disso. E aí a gente entra no nó do norte, que está ali, que ele vai estar no portão 55, que é o portão do espírito ou da abundância. E o portão 55, ele fala sobre fé.
ele fala sobre abundância, ele fala sobre a espiritualidade. E aqui não é a fé a partir de um lugar de ingenuidade, tá? Ou uma fé, aquela espiritualidade que está completamente desconectada da vida real, né, da realidade, que está muito naquele polo de muito excesso do misticismo e tudo mais. É uma fé real, é uma fé que nasce quando você para de se identificar com a escassez, com a falta, com a insuficiência. Quando você entende que a vida é feita de ciclos e que nem todo momento de baixa, por exemplo, nas nossas vidas, significa que tem algo de errado com você. Porque quando a gente está nesse lugar da falta, é natural que tudo que aconteça nas nossas vidas, e principalmente as coisas desafiadoras, é natural que automaticamente a gente condiciona aquele desafio que a gente está vivendo, aquela baixa que a gente está vivendo na vida. Quando a gente está na insuficiência, a gente condiciona aquilo ao nosso ser, à nossa identidade. Se minha vida tá ruim aqui, se eu tô na baixa aqui, então tem algo de errado comigo. E quando a gente está conectada nesse lugar de abundância, de fé, a gente entende que, independente se eu tô na alta na minha vida, se eu tô na baixa, se eu tô vivendo momentos de muita realização, de muita conquista, ou se eu tô vivendo momentos de conflitos e momentos desafiadores, independente, não é que tem algo de errado comigo, é simplesmente porque a vida é feita de ciclos. Então, o nó do norte aqui, ele vai te convidar e te conduzir a confiar no invisível, a confiar na espiritualidade, a sustentar uma frequência interna de suficiência, mesmo quando você não tem o seu futuro claro, mesmo quando muitas vezes você está na baixa, né? Quando você está na maré baixa na sua vida, mesmo quando você não tem, você tá ali sem controle nenhum diante das situações da sua vida, né? Porque a gente tem pouco controle, né? A gente acha que tem controle de tudo, mas é pura ilusão. Então, é esse lugar de fé. É uma fé real. Essa é a fé real. Porque muitas vezes a gente fala que tem fé, né? Não, eu tenho fé, eu confio, mas no primeiro obstáculo que aparece, você já cambaleia, você já desmorona, você já acha que tem algo de errado com você, que você é o cocô do cavalo do bandido. Então, esse período, ele pede para que você pare de tentar controlar tudo na sua vida, pare de se relacionar com a vida como um todo, a partir desse lugar da falta, e que você comece a se alinhar com o seu espírito. Que você não crie a sua vida a partir do medo, mas sim da confiança. E aí eu vou trazer também o texto da carta daqui da Porta 55, que diz assim: você está vivendo na escassez ou na abundância? Expanda a confiança em si mesmo e em algo maior, para que você possa se reconectar com a abundância do universo, quebrando as suas crenças limitantes de escassez. Então, a luz dessa porta é a fé na vida, é a confiança e a abundância. E a sombra é a melancolia, a escassez e o medo do vazio. Então, esse eixo, a gente entende que esse eixo que vai acontecer nesse período do dia 14 de maio até o dia 25 de julho, nos ensina algo muito profundo, que é a intimidade verdadeira. Ela só existe quando há suficiência interna. E a nossa fé, essa fé real, ela só vai se sustentar quando você não estiver tentando preencher esses vazios através do outro. Então, é uma passagem, né? É um movimento de passagem de conexão que é baseada numa necessidade externa para uma conexão baseada na abundância, na fé, na confiança do invisível. E aí é um convite dessa fé e
diante, né? É um convite dessa fé diante da nossa relação com a vida. Essa intimidade que a gente tem com a vida. Então, quanto mais a gente se torna íntimas de nós mesmas, mais a gente cria essa intimidade com a vida, com a magia da vida. Desde o primeiro vídeo, eu tô falando que 2026 vai ser um ano mágico. Tem tudo para ser um ano mágico. E não uma magia a partir de um lugar do misticismo, mas a magia desse lugar da gente se apropriar da potência que a gente tem dentro da gente de criar a nossa realidade com uma realidade muito consciente. Então, quanto mais a gente cria essa intimidade com nós mesmas, a gente sustenta essa vulnerabilidade, esse amor, esse acolhimento, consequentemente, a gente cria relações, constrói relações baseadas nisso, né? E a gente cria uma relação com a vida como um todo, uma relação com Deus, que é baseada nesse lugar de confiança, de abundância. E se eu confio. Ponto final. A fé, ela não pede comprovação das coisas. E o que acontece é que muitas vezes a gente está nesse lugar, a gente diz que tem fé, mas a gente fica pedindo para Deus, pedindo para a espiritualidade toda hora. Ai, me dá um sinal se eu tô no caminho certo, me dá um sinal se isso é o certo, me diz quem não fica nesse lugar. Ai, mas eu precisava só de mais uma comprovaçãozinha. Por favor, Deus, me traz só mais uma comprovação de que é esse caminho que eu preciso seguir. E aí a espiritualidade tá lá. Caraca, eu já mandei 455 mil sinais de que é ali o caminho, ou de que não é ali o caminho. E ela quer mais um sinal para confiar. Então, não confia, né? Não confia. A confiança é isso. Ela basta. O confiar, ele se basta. Eu confio e ponto final. E sigo minha vida, e entrego. Então, a vida vai estar convidando muito pra gente sustentar esse lugar. E não só nesse período, né? Eu acredito que quanto mais a gente conseguir sustentar a nossa vida, tornar esse estado um estado, né, o nosso estilo de vida, tornar esse estado de confiança, de fé, o nosso estilo de vida, mais a gente vai estar nesse fluxo de abundância, sabe? E essa coisa do confiar, esses dias eu tava conversando com meu marido, que a gente tava falando sobre relacionamento, sobre confiança e tudo mais, e que, né, questões que às vezes as pessoas pedem provas ali. E quando existe essa cobrança de provas, tá? Não existe confiança. Não existe confiança, porque a palavra basta, a ação basta. Então, vamos trazer isso para a nossa relação com a vida. Se a gente está fazendo os movimentos necessários, fazendo o que precisa ser feito, e buscando o autoconhecimento, para quê? Para que a gente faça movimentos cada vez mais conscientes e alinhados ao que a gente quer, ao que a gente é, a confiança basta, a nossa palavra basta. As nossas ações bastam. E a gente sabe que a gente está em conexão ali com Deus, com a espiritualidade, e as coisas vão acontecer. É soltar, é fazer um movimento e soltar. Então, esse é o convite desse momento. Ah, eu esqueci de trazer aqui para vocês da porta 55, né? Onde que ela está localizada. A porta 55, ela está localizada no centro do plexo solar. Eu vou deixar também o corpo gráfico aqui, né? O centro do plexo. E aí você pode ver se você tem essa porta ativada ou não, tá? Dentro do seu desenho humano. Inclusive, se você não sabe o que é desenho humano, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para você assistir depois, que eu explico direitinho o que é desenho humano, que é a base, né, de todos esses vídeos que eu tô trazendo aqui para você. É uma ferramenta de autoconhecimento, então vou deixar aqui em cima caso você queira saber mais a fundo o que é essa ferramenta. E aí, bora pra prática, né, minha gente? Porque aqui é um canal de autoconhecimento na prática. Então eu quero ver vocês não só me escutando, mas também
colocando em prática isso neste período de 2026 de vocês. Então, na prática, esse período te pede menos pressa e mais escuta, menos tentativa de resolver tudo e mais presença, mais confiança, mais soltura e mais abertura para a vulnerabilidade, para a intimidade na relação com você mesmo, nas suas relações e na relação com a vida como um todo. Então, é importante você observar onde você está tentando garantir as coisas por medo, tá? Só para se sentir segura. Onde você ainda não confia, onde ainda você não tem fé que a espiritualidade está ali te amparando e onde você pode soltar acordos que são baseados na falta e na escassez. Então, eu vou trazer aqui as perguntinhas para você fazer. Pega o seu caderno, você já pode ir fazendo, ou se você quiser, você pode fazer essas perguntas no período, neste período. Mas eu já convido você a fazer agora para você já estar ali preparada energeticamente quando o período chegar, que vai ser no período do dia 14 de maio ao dia 26 de julho, dia 25 de julho. Então, primeira coisa para se responder é: em quais áreas da minha vida eu ainda ajo como se não fosse o suficiente? Onde existe essa sensação de insuficiência, de falta dentro das áreas da sua vida. Depois, quais relações ou acordos estão sendo sustentados ou foram criados pelo medo da falta? Depois, o que muda quando eu me permito confiar mais no fluxo da vida? O que muda? Muita coisa, né, gente? Principalmente internamente. É uma sensação de muito alívio. Tirar um peso assim quando a gente se permite confiar mais no fluxo da vida. Então responda, o que muda quando você se permite confiar mais no fluxo da vida? E por fim, qual prática simples que pode te ajudar a sustentar a sua fé nesses momentos de baixa, de oscilação, né, de conflitos? Qual prática simples você pode fazer que faz sentido com você, com o que você acredita, para te ajudar a sustentar essa fé, a lembrar de você confiar, né? E de você não ficar condicionando muitas vezes esses momentos de oscilações, de baixa, a quem você é, né? A sua identidade. E seja muito honesta ali nessas respostas para que você vá mais fundo na relação com você mesma mesmo, tá bom? Não tem certo e errado. Então, responda essas perguntas e elas vão te ajudar a colocar em prática tudo que a gente viu e todo convite que a vida vai te fazer neste período no ano de 2026. E lembra que esse período, ele não pede que você tenha todas as respostas, mas sim que você confie mais em quem você é e que você solte o controle para aquilo que ainda não chegou, para aquilo que ainda não está como você quer, para aquilo que realmente você não tem controle. Solte o controle para aquilo que você não tem controle. E se esse vídeo te trouxe alguma clareza, e se esse vídeo te trouxe vida de alguma forma, eu peço para que você compartilhe ele com alguém que você ama, com alguém que também precisa receber essas informações para ter um ano muito mais consciente. E não deixe de curtir esse vídeo. Eu peço de coração, faz muita diferença quando vocês curtem, porque quando vocês curtem o vídeo, vocês fazem com que o vídeo chegue a mais pessoas e que a gente possa construir cada vez mais um 2026 mágico para nós. E no próximo vídeo da série, a gente segue se aprofundando nesses movimentos energéticos de 2026. A gente tem ali mais um período que a gente vai olhar para os nodos, que vai ser o período do dia 25 de julho ao dia 24 de novembro, que a gente vai olhar para o nodo sul no portão 29 e o nodo norte no portão 30, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Então eu te vejo lá.